Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Passando aqui para deixar esse vídeo, para falarmos aí das notícias, né, do nosso glorioso, nessa quinta-feira, dia 22 de setembro, tá? Eu vou falar aqui com vocês sobre os treinos, né, o treino do Botafogo de ontem, lembrando que a equipe ontem se reapresentou, tá? E aí o Fogão já até divulgou algumas fotos aí no seu Twitter oficial, e nós conseguimos perceber, né, o Fogão Net também até trouxe isso também, Patrick de Paula, Carlinhos Del Piage, treinaram com bola, tá? E o Rafael Hugo também foram a campo, tá? Bom, a gente vai falar sobre essa questão. E um outro ponto, né, que eu, enfim, diariamente aqui nas lives a gente fala muito isso, né? Olha, gente, quando tem algum assunto que eu aqui, o André, eu não tenha, vamos dizer, eu não tenho propriedade para destrinchar ou para falar, eu não vou nessa. Porque eu acho que a desinformação é mais grave do que a falta de informação. Então, assim, eu acho que é uma questão de ética que todos os jornalistas deveriam ter, mas do que nós vimos aí, de acordo com alguns portais, blogs, enfim, como vocês quiserem chamar, falando aí sobre a SAF do Botafogo, parece que muita gente não consegue seguir essa linha. Bom, eu vou antes pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem e a gente fala sobre todos esses assuntos aqui, tá? Eu vou até aproveitar, pego aqui uns bate-prontos também das notícias aí do Fogão de hoje. Olha só, gente, em relação a Patrick de Paula, Carlinhos da Piage treinaram com bola e o Rafael Hugo também foram a campo, tá? O Rafael hoje que estava sem máscara, tá? O negócio é o seguinte, o Carlinhos, só para a gente fazer aqui relembrar, né? O Carlinhos, lateral esquerdo, que nos ajudou muito ano passado, se machucou no Carioca esse ano contra o Madureira. O Botafogo vai ser jogo 4-2, né? Uma lesão muito séria no joelho, não jogou mais ao longo do ano. Então, assim, por mais que o Carlinhos volte a treinar normalmente, vamos ver como é que vai ser essa readaptação para o jogador, ainda mais num momento do campeonato, né, que os times vão estar jogando as suas últimas fichas para, enfim, conquistar os seus objetivos. Então, em relação ao Carlinhos, o palpite que eu tenho é o seguinte: eu acho que é difícil ele conseguir voltar agora por ser uma reta final de campeonato. Mas só dele já poder ser relacionado aí para os próximos jogos, entendemos que temos mais uma opção para ser o reserva do Marçal, se tratando de jogador experiente, eu acho que é sempre válido. É aquilo que eu falo para vocês. Campeonato Brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, muitos dos times, quando chegam nessa reta final de campeonato, que conseguem ter opções no seu elenco, geralmente tem vantagem em relação aos outros. Até porque o desgaste muscular, né, o desgaste físico entre os atletas, nessa fase da temporada, é muito comum, né, de nós vermos. Né, excesso de lesões, às vezes o cara não aguenta botar aquela mesma intensidade, mesmo aqueles times que vêm jogando 7 dias. Até o exemplo que a gente conversava aqui do Lucas Fernandes, um baita de volante, mas em algumas partidas a gente percebe que ele sente um pouco esse desgaste, né, o desgaste físico. É uma posição de muita correria. Só um exemplo que eu dei aqui, dentre outros que nós já conseguimos acompanhar isso, tá? Então, assim, o Del Piage e o Patrick de Paula, Patrick principalmente, vinha jogando bem? Não. Mas quanto mais jogadores o Luiz Castro tiver à sua disposição para essa reta final do campeonato, acho que é de extrema importância. Outros, o Rafael e o Hugo. O Hugo, que seria mais uma opção para a reserva do Marçal, né? O Hugo que no primeiro turno, pelo menos grande parte, foi até o nosso lateral esquerdo titular, fez o gol da vitória contra o Inter. E o Rafa, esse talvez seja que a galera fique, vamos dizer, vai ficar aí mais animada, né, de vê-lo voltar, né, já que o Rafa é considerado, né, o nosso lateral direito titular, né, ele passou por essa cirurgia, né, ele teve a fratura ali no osso da face, tudo correu bem, ele já está treinando, já está trabalhando com o grupo, até pelas fotos aqui que a gente conseguiu acompanhar, ele não estava usando a máscara, então vamos acompanhando o dia a dia de todos esses atletas, dos treinos, dos nossos jogadores, para sabermos, né, nos próximos jogos aí no caso, quem já vai poder voltar a ser relacionado. Quanto mais opções para o nosso elenco para essa reta final é de extrema importância. Torcer para aqueles que não estavam jogando muito bem, caso consigam ter mais oportunidades agora nessa reta final, que joguem, né? Patrick de Paula talvez seja o exemplo que mais vem à cabeça da gente. Eu acredito nesse garoto, ele tem potencial. Então, espero aí ver ele entrar aí nessa reta final de campeonato e nos ajudar, tá? Agora aqui uma questão sobre a SAF do Botafogo. Gente, muitas vezes aqui nas lives, né, vocês até me perguntam algumas questões envolvendo outros times ou até departamentos que eu chego para vocês e falo, gente,
Eu não tenho propriedade para destrinchar sobre esse assunto, eu não conheço muito desse assunto. Eu volto a dizer, a desinformação, na minha opinião, é mais grave do que a ausência de uma informação. Então, eu não entro nessa linha, porque eu tenho até vergonha alheia de quem faz. Porém, portais de notícia e blog, né, como vocês quiserem chamar, acho que vocês até sabem que eu estou me referindo, insistem em fazer isso. E com algo que hoje deixa o Botafogo tão forte, né, para os seus próximos anos, que é a sua SAF. Crise na SAF do Botafogo. Primeiramente, quem foi ouvido nessa matéria? Quem falou? Quem trouxe esses depoimentos? Um advogado de um ex-funcionário da SAF do Botafogo. Pergunta que eu deixo aqui nesse vídeo. Alguém da SAF do Botafogo, antes dessa matéria ser publicada, foi ouvido? Alguém da SAF do Botafogo respondeu alguma dessas perguntas? Não. Isso veio de fora. Mas, mesmo vindo de fora, aí a história do clickbait, né, na internet, vamos lá postar isso, publicar isso, porque vai chamar atenção, né? E vai ter até gente que vai acreditar que a SAF do Botafogo vive uma crise. Como que a SAF do Botafogo vive uma crise? Se hoje, quer dizer, semana passada, o clube soltou uma nota oficial falando aí que nos primeiros meses de SAF o Botafogo vai pagar mais de 15 milhões de dívidas. Como que está na crise? Se ontem mesmo nós vimos o Botafogo soltar uma nota oficial, fazendo ali um upgrade ali do seu departamento de scout, mapeando em mais de 89 jogadores do futebol sul-americano. Confesso que eu fico na dúvida se foi na Argentina ou futebol sul-americano, mas que seja, 89 jogadores já sendo mapeados. Como que a SAF do Botafogo está em crise se tudo que acontece hoje nesse clube, qualquer funcionário, jogador, treinador, auxiliar, todos que estão prestando serviço ao departamento de futebol, recebem em dia? Isso não faz mais do que obrigação, Almanac. Sim, posso até concordar, mas a realidade no futebol brasileiro nem sempre foi assim. Inclusive, tem times grandes na primeira divisão que têm dificuldades para pagar salário. Como que a SAF do Botafogo está em crise se hoje o que mais se fala é o Botafogo vem evoluindo no campeonato muito pelos reforços que contratou na segunda janela? Estão aí os treinadores dos outros times, Guto Ferreira, do Coritiba, o Wagner Mancini, lá do América Mineiro, elogiando, falando que agora esse Botafogo, esse elenco que ele foi formando, principalmente após a segunda janela, não vai parar de evoluir, vai ser muito difícil vencer esse time no Rio de Janeiro. Que crise é essa na SAF? Enfim, então assim, eu vou só repetir uma coisa, tá? É um apelo que eu faço. Ninguém precisa amar nenhum clube. Eu não gosto daquele time que eu torço para o rival. Tudo bem, mas é o seguinte, se você vai postar um material com informações, trabalhe com a verdade, ouça os lados, e não só com um lado que te interesse para fazer o tal do teu clickbait. Porque a torcida do Botafogo, principalmente, não cai nessa ladainha mais. Eu estou falando isso por tudo que eu tenho acompanhado, né, de Twitter, WhatsApp, enfim, muitas e muitas pessoas falando, nossa, da onde tiraram isso? Que crise é essa na SAF do Botafogo? Que já tem tanta perspectiva de crescimento para os próximos anos. Tem agora um patrocinador master. Estamos agora ansiosos para conhecermos um novo fornecedor de material. Então, vamos com calma, né, cara? Se quiser sentar para falar sobre a SAF do Botafogo, tenho certeza que muita gente que está totalmente a par do que está se passando vai falar, vai explicar. Me refiro àqueles que hoje fazem parte, tá? Mas se não tiverem essa atualização com verdades, com fatos, não publiquem nada, tá? Enfim, a gente até fala, o desprezo é o melhor remédio. Eu concordo, vou concordar com isso, mas eu estou aqui até fazendo esse depoimento em respeito a muitas pessoas que vieram perguntar minha opinião a respeito disso. Então eu falei até pro pessoal, gente, hoje eu vou fazer um vídeo e vou falar a respeito, tá? Porque isso não é verdade. A SAF do Botafogo não vive crise alguma. A SAF do Cruzeiro voltou para a primeira divisão, tem tudo para dar certo. O Bahia, podendo agora se tornar mais um clube, né, da rede ali do City, né, do grupo City, ótimo. O Vasco da Gama aí com a tal da 777, cada um que corra atrás do seu, tá? Que todas as SAFs, quer saber? Com toda a seriedade, eu quero mesmo que todos os clubes, tá? Que todos esses que estão se tornando SAF, que vão para frente, para que o produto chamado futebol brasileiro, campeonato brasileiro, fique mais forte. Clubes tradicionais jogando, né, com elencos competitivos, lotando seus estádios.
Eu acho que isso para o espetáculo, isso para o esporte, só acrescenta, tá? E diferentemente de alguns jornalistas, né, de portal aí, uau, pronto, falei. Eu não vou ficar aqui fazendo pouco da SAF de outros times por serem rivais, até porque eu não tenho informação para isso. Se vocês me perguntarem o que você acha sobre a SAF do Cruzeiro, do que eu estou acompanhando, até do que o Ronaldo Fenômeno falou ontem, depois que o time subiu, nossa, parece ser bem interessante, mas não tenho propriedade para destrinchar mais do que isso. Mas eu vou respeitar sempre o espaço dos outros. E eu não vou fazer pouco do trabalho de vários profissionais que tem dentro do clube, né? Seja ele qual for, ainda mais no clube que eu torço. Tá? E eu também não vou fazer pouco de milhares de corações botafoguenses que hoje estão acompanhando uma série de coisas que nunca viram no clube antes. E já deixa, e claro, e consequentemente ficam bem mais animados para os próximos anos. Um outro ponto, a SAF está com tanta crise que o Botafogo hoje tem mais de 44 mil sócios torcedores. Ainda é pouco para um Botafogo, mas já é um recorde comparado aos últimos anos tenebrosos que nós passamos, infelizmente. Tá? A gente vai passar de 100 mil, pode ter certeza disso. Um abraço para vocês que têm medo do Botafogo. E ó, aguardem, a gente só está começando. Uma boa noite para vocês, queridos. Um abraço, saudações alvinegras, se inscrevam, deixem o like. Até mais. Tchau.